Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma alegria estar de novo aqui na Oficina de Textos. Eu comecei nas redes sociais, fazendo um webinar aqui na Oficina de Textos. Eu tenho uma gratidão muito grande à oficina em função dessas possibilidades que nós temos de interação. Maitê é uma amiga muito querida, a gente tem sempre uma integração muito grande e sempre pensando em estratégias para a popularização do sensoriamento remoto, para que isso se expanda cada vez mais e a gente consiga fazer com que mais pessoas se apropriem desse mundo fascinante, que é o jargão que eu utilizo. Sensoriamento remoto é um mundo fascinante, e é mesmo. Todos os dias a gente vê uma imagem de satélite num jornal, numa revista, enfim, o tempo todo a gente está trabalhando com imagens de satélites. Não sei se vocês sabem, hoje de manhã foi colocado em órbita o satélite um foguete em direção a Marte. Ou seja, um novo robozinho vai a Marte para poder fazer investigações, para preparar a grande missão que está sendo promovida, que é a missão Artemis. Ou seja, os caras vão voltar à Lua, ficar um tempo e depois ir para Marte. Então, o setor espacial permeia a nossa vida. Passamos agora por esses momentos difíceis dessa pandemia, desse isolamento social, e a gente vendo, por exemplo, a resiliência ambiental acontecendo, isso tudo medido por sensoriamento remoto. A gente vendo as cidades ficando mais limpas, né, com menos poluentes atmosféricos, graças às imagens do Sentinel-5P, que é parte da constelação Copérnicos. Enfim, é uma possibilidade muito grande da gente avançar. Só que a gente muitas vezes se encanta com as imagens e esquece o que confere cientificidade ao sensoriamento. Eu ontem fiz uma live no meu canal no YouTube, essa semana foram 2 lives já, sexta-feira tem a última, porque eu estou fazendo um aquecimento, semana que vem é a semana do processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. Vão ser 3 vídeos, né? E 3 lives que eu vou fazer, mostrando questões teóricas, processamentos, enfim. E o que acontece? Boa parte da minha audiência, né, que quando eu comecei aqui na Oficina de Textos, há 1 ano e meio atrás, era uma audiência bem mirradinha, né? Eu tinha uns 700 seguidores e muitos assim ex-alunos que me seguiam nas redes sociais, mas eu não tinha essa inserção. Quando eu recebi o webinar que a gente fez o ano passado, que foi aplicações práticas da reflectância da vegetação, eu comecei a divulgar nas redes sociais trechinhos desse webinar e aos poucos as pessoas foram se apropriando disso. A primeira live dessa semana, que está no meu canal no YouTube, eu conto um pouquinho dessa história, que é justamente por que divulgar sensoriamento remoto em redes sociais. Ontem nós falamos sobre problemas mais comuns na escolha de imagens, hoje eu fiz um post mostrando a relação resolução espacial e escala de trabalho para poder ajudar as pessoas. E é isso que eu venho fazendo nos últimos 30 anos, há mais de 30 anos, né? Eu venho traduzindo esse mundo para que as pessoas possam se apropriar. Nós fizemos, em 2013, uma grande reunião de especialistas no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, em Foz do Iguaçu, e decidimos que íamos fazer a grande referência em português sobre reflectância dos materiais terrestres. Juntamos pesquisadores da Embrapa, do IBAMA, do INPE, de universidades federais e universidades estaduais. Juntamos uma equipe muito experiente, com muita vivência, e escrevemos o Reflectância dos Materiais Terrestres, que é esse livro que a Maitê acabou de mostrar. E eu tive a oportunidade, em 2006, de lançar a primeira edição do Sensoriamento Remoto Hiperespectral, que foi o primeiro texto em português sobre sensoriamento hiperespectral. E o ano passado, junto com o Reflectância, foi uma sorte, saiu 2 semanas depois saiu o outro, a segunda edição revista e ampliada, agora pela editora Interciência. E que a Oficina de Textos, gentilmente, conseguiu esse desconto generoso aí de 30%, com os 2 juntos, enfim. Eu sempre digo, as pessoas às vezes reclamam de preço de livro, né? E eu sempre digo que é investimento. Por quê? Porque livro você compra uma vez só. Você compra uma vez só e você se apropria daquele material.
Eu tive ontem conversando com o professor Paulo Menezes, antes da gente começar a nossa fala, efetivamente, sobre comportamento espectral de alvos, do chão ao satélite. Eu, conversando com o Paulo Menezes, que é o meu mentor, se eu sei alguma coisa de sensoriamento remoto, foi porque ele me ensinou nos anos 80, quando ele instituiu nas universidades brasileiras a matéria de sensoriamento remoto, foi ele que introduziu essa disciplina, né, nos cursos. E aí, Paulo, eu conversando com ele sobre essa questão e dizendo, Paulo, as pessoas muitas vezes não percebem que estão fazendo um investimento e que a gente passou muito tempo para elaborar um material para que as pessoas pudessem se apropriar disso, né? Entendessem, porque é isso que diz, é isso que traz o caráter científico ao sensoriamento remoto. Eu me lembro, comentei sobre isso na live de ontem também, eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui dar um curso e tem uma coisinha que eu detesto, que é uma tabelinha dos dados do Landsat que diz banda 1 serve para tal coisa, banda 2 serve para tal coisa, banda 3 serve para tal coisa. E muitas vezes você pega uma imagem e não serviu para tal coisa. E não serviu e você não se apropriou porque você não sabe como os alvos refletem a luz do sol. Então você só está me vendo nessa relação aqui, você só está me vendo, né, com essa diferença de tonalidades e tal, de nuances, parede, planta, rocha, tecido, porque tem uma fonte de radiação interagindo com esse material, sendo refletido e chegando aos primeiros sistemas sensores que a gente usa, são os nossos olhos. São dois sistemas, um do lado do outro, com visada cônica, os cones se superpõem e a gente tem tridimensionalidade. E esse é o novo normal que a gente tem. Então, a gente já vinha fazendo isso, webinars, né, que é você fazer palestras na internet a um público seleto, a quem eu agradeço a todos e todas que estão aqui presentes. E vamos começar a falar sobre comportamento para a gente começar a entender e se apropriar. Maitê, só uma pergunta. Minha tela do PowerPoint já está disponível? Sim, já está, professor. Pode Maravilha. ficar à vontade. Maravilha. É porque eu estava me vendo, né? E é uma relação bastante estranha você ficar conversando com você mesmo. Mas eu sempre penso que estou numa sala de aula cheia de gente e que bom que é uma sala que cabe muita gente, porque a gente pode falar com gente do Brasil todo. Isso é muito bacana. Mas você não está vendo o seu próprio PowerPoint, professor? Eu tô. Não, Então tá bom. Agora eu tô. Acho que você pode diminuir o tamanho da sua tela, viu? Talvez da sua câmera em relação ao seu computador, tá? Não, mas aí também já entra um lado mais narcisista também. Bom, quando a gente foi conversar sobre o tema, eu pensei como é que a gente pode abordar o material dos dois livros, né? Como é que a gente pode chamar a atenção da importância desses dois livros e trabalhar a lógica do comportamento espectral de alvos, que é algo que é visto assim bem en passant nas aulas introdutórias de sensoriamento remoto. E hoje as potencialidades nos permitem ver do chão ao satélite e tem escalas intermediárias aí, né? Eu queria passar também para vocês aqui o link do meu site, profgustavobatista.com.br. Essa semana tem esse inscrição sem ser cedilha e sem tio semana, que é para você fazer a sua inscrição nessa semana que a gente vai começar na segunda-feira que vem, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Eu tenho uma relação emocional muito grande com a missão Apollo 11. O homem chegou à Lua, né? Tem gente que acha que foi numa fazenda no Arizona, ou no Texas, mas o homem chegou à Lua na missão Apollo há 51 anos atrás. Eu tinha 1 mês de idade. Minha mãe me colocou na frente da televisão para assistir. O ano passado eu fiz 1 mês de comemoração de 50 anos da chegada do homem à Lua. Todos os posts de julho do ano passado são referentes a isso. Mas eu queria mostrar para vocês uma animação de fotos tirada por Michael Collins. A missão Apollo 11 tinha Neil Armstrong, que é o primeiro a pisar na Lua, né, da frase um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Buzz Aldrin, que depois vai, inclusive, influenciar Buzz Lightyear, é uma homenagem a Buzz Aldrin, que era o segundo, né, dentro da missão. Havia um receio muito grande de que eles não conseguissem decolar da Lua e ficassem lá.
Então já existia, inclusive, um discurso presidencial póstumo, né, por eles, porque o Collins ia voltar sozinho, e o Collins ficou orbitando a Lua para depois receber o módulo lunar, e com isso eles retornarem. E graças à tecnologia e, enfim, aos deuses, deu tudo certo. Essa animação são fotos que o Michael Collins tirou da escotilha. Mas olha que interessante, num determinado momento aparece no horizonte a Terra. E isso é sensoriamento remoto, ou seja, os olhos dele, no caso a câmera, registrando. E no dia 23 de julho do ano passado, ele é o único, aliás, perdão, Neil Armstrong é o único que faleceu. O Buzz Aldrin ainda é vivo, tá? Tem um jeito bastante extravagante, toda vez que ele aparece é com gravata com a bandeira americana, meia da bandeira americana e tal. Eles estão quase na faixa de 90 anos de idade. E o Michael Collins ainda é vivo também e tem um site, tem perfil no Instagram e é super ativo, né? Deve ser gente colocando para ele. Mas ele postou essa foto que ele guardou e com a letrinha dele, na época, ele percebeu uma coisa extremamente interessante. Ele era o ser humano mais distante de todos os outros. Ele passou um período orbitando a Lua sozinho, em isolamento social, mais ou menos como a gente vive hoje, né? Claro que com outras proporções. Mas aqui ele anota 3 billion plus 2, 3 bilhões de indivíduos aqui no nosso planeta e mais 2 que estavam vindo aqui para se acoplar para eles retornarem e depois chegarem ao Atlântico. Então essa é uma reflexão que eu gosto muito de fazer, porque sensoriamento remoto não é só você olhar as coisas no planeta, mas é olhar também para o espaço sideral e entender uma série de coisas que ainda não foram exploradas presencialmente pelo homem. O que a gente está fazendo aqui hoje, que é uma aula virtual, muito se faz há muito tempo em sensoriamento remoto. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, às 8 horas da manhã, como eu comentei no início da minha fala, né, a missão da NASA para Marte mandou um rover, um robozinho. E eles publicaram na semana passada, e eu fiz inclusive um post, que eu queria chamar a atenção e mostrar aqui para vocês. Ele não tem som, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá. A missão vai chegar na cratera Jezero, que é essa cratera aqui, que tem essa dimensão. Aí eles usam uma imagem com mais alta resolução, 6 metros por pixel, detalham com uma imagem de alta resolução de 25 centímetros de resolução espacial por pixel. Essa área, esse círculo aí, tem 8 quilômetros de elipse. Olha que coisa interessante. Aqui você tem remanescentes de delta, possíveis remanescentes de delta nessa região aqui. Né? Você tem um remanescente de um lugar que já supostamente correu água. Dando continuidade, ele vai para uma outra área na qual ele mostra, perdão, a gente se enrola às vezes aqui. Então, voltando aqui, ó. Será que ele vai travar como ontem? Esse videozinho, ele é um pouco pesado. Exato. Peço desculpas a vocês, reinicio aqui e vou direto ao ponto. Não tem problema. A gente reinicia e está tudo certo. Porque o imprevisto também faz parte. Então, aqui, mais à frente, ele mostra aqui áreas de depósito de lagos por meio dessas finas camadas, né, essas linhas aqui de drenagem. Depois, mais à frente, ele vai caminhando e chega aqui, por exemplo, a um canal curvilíneo, que provavelmente era um curso d'água. Mas o que eu queria chamar a atenção, que é o link com a nossa fala de hoje, é esse ponto aqui, ó. Possível depósito de margem de lago e minerais de carbonatos ou carbonatados. E aí eu pergunto, como isso é possível? Como é que é possível, se o homem nunca pisou em Marte,
o cara chegar e dizer que essa área é formada por argilominerais ou minerais de fração argila, enfim, vamos facilitar um pouco mais, e por carbonatos. Como é que é possível se ele não esteve lá presente? Agora, esse robozinho que foi colocado em órbita hoje, né? Colocado em órbita é força de hábito, porque eu sempre penso em satélites. Mas foi feito o lançamento do foguete, né? Tem um tempo até chegar a Marte, vai pousar, ele vai coletar material e a expectativa é que esse robô volte à Terra. Aliás, dia 1º de agosto agora, voltam os dois da missão Space Crew X, né? Aquela missão que foi para a Estação Espacial Internacional, que a gente acompanhou, né? Com a equipe do Elon Musk, né? Da SpaceX. E então esse robozinho volta com o material coletado para confirmar esses possibles que aparecem, essas possibilidades. E como é que isso é possível? Isso é possível graças... o vídeo está um pouquinho lento aqui. Deixa eu tirar desse slide e aí a gente avança. Espera aí, só fechar ele aqui. Desempenho. Tá não respondendo. Finalizo. Entro nele novamente. E aí a gente já vai mais para frente e avança. Peço desculpas a vocês por esse detalhezinho técnico. Isso é possível graças a sensoriamento remoto. Aqui eu tenho uma série de sistemas sensores observando a Terra. Landsat 7, 8, né? Aqui o 7, aqui o 8, né? Envisat, o GOES, o Terra, o Aqua, onde está o MODES, em 2 plataformas, o TRMM, que a gente chama de TRIM, para fazer levantamento de precipitação, o SRTM, que foi uma missão de radar usando ônibus espacial para poder fazer todo um levantamento topográfico da superfície do planeta. Então, graças ao sensoriamento remoto e mais especificamente ao comportamento espectral de alvos, é que a gente pode afirmar que em Marte tem carbonatos e que provavelmente são leitos de deposição de lagos em função da morfologia. Se a gente pegar o princípio básico, né, o modelo básico de sensoriamento remoto, nós vamos ver aqui uma fonte de radiação, o Sol, no caso, que manda um fluxo irradiante que interage com partículas na atmosfera que não necessariamente chegam aos sistemas sensores. Tem coisa, por exemplo, que vem, interage com a atmosfera, vai para o sistema sensor, mas tem outros que vão interagir com a superfície. Da mesma forma que você está verificando a minha imagem, a dos slides, as diferenças de cores associada a isso, existe uma fonte de radiação, existe um processo de interação e existe a chegada até os seus sistemas sensores, no seu caso, o monitor e os seus olhos. Vamos começar falando do chão, afinal de contas, é do chão ao satélite. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa se apropriar é do que é espectroscopia de reflectância. Espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética em função de comprimentos de onda que está sendo refletida, emitida ou espalhada por um gás, por um líquido ou por um sólido. Ou seja, é como a radiação que vem da fonte interage. Então, por exemplo, vamos pegar esse trechinho aqui, avermelhado aqui no meu slide, fica mais fácil vocês verem. Por que você está vendo vermelho? Porque a luz chegou até esse local, a luz visível. Na faixa da luz visível, nós temos os comprimentos de onda do azul, do verde e do vermelho, certo? Muito bem, o que aconteceu aí? A composição mineralógica desse solo exposto fez com que a parte do azul e do verde fosse absorvida e o que não foi absorvido é refletido e chega ao sistema sensor, por isso você está vendo ele vermelho. Da mesma forma, a minha blusa, esses tons de azul aqui, os comprimentos do verde e do vermelho foram absorvidos pelo pigmento da blusa e eu tenho a reflexão do azul. Mas o que eu estou falando aqui de absorção? O que foi absorvido? Vamos pensar no seguinte, a luz ela pode ser entendida como uma onda, mas nessa onda caminham partículas de energia, que a gente chama de fótons. Tá? O fóton, ou quanta, né, que é o plural
em latim, de quantum, daí vem a física quântica, o fóton é uma partícula de energia. E ele caminha nessa luz. Então, quando ele chega e interage com o material, ele vai ser absorvido pelo material. Isso aumenta o nível energético desse material, ele entra no que a gente chama de excitação energética. Só que o material não pode ficar excitado constantemente, ele tem que voltar à normalidade. Como é que ele volta? Ele devolve esses fótons sob a forma de calor. Tanto que se você for com duas pessoas para o sol, um de camiseta branca e um com a camiseta preta, o que vai acontecer? Esse que está com a camiseta branca vai refletir a luz, vai absorver quase nada, absorve, porque não é um corpo 100% refletor. Esse outro aqui que está com a camiseta preta vai absorver praticamente toda a energia que chega. Se eu aproximar a mão da camisa branca e da camisa preta, eu vou ver que na camisa preta está havendo um fluxo de calor, enquanto que nessa daqui está um pouco mais fresco, né? Então, é isso que a gente estuda na espectroscopia. E a energia refletida é o que normalmente a gente utiliza com mais propriedade. Se você pegar, por exemplo, no livro Reflectância dos Materiais Terrestres, nós vamos trabalhar sempre com espectros de reflectância, tá? Mas é a porção que incidiu menos a parte que foi absorvida ou mesmo a parte que foi transmitida, que é aquela parte que passa através do material. A luz vem, encontra, por exemplo, uma folha, ela passa por dentro da folha, interage com as outras camadas e chega depois ao sistema sensor. Beleza. Então, aqui só para a gente pensar, não se preocupem com letras gregas, nem com equações, ainda mais quando é uma divisão simples, tá? Veja só, a fonte de radiação me manda um fluxo incidente, esse fluxo incidente nós chamamos de irradiância, e a parte que não foi absorvida ou transmitida vai ser a radiância. A relação irradiância e irradiância, ou seja, radiância dividido pela irradiância, me dá a reflectância. Por que você usa essa divisão, professor? Para você normalizar os dados, reflectância em percentual. É muito mais fácil virar para você e dizer, ó, esse corpo ele reflete 10% da luz que chega nele. O que você entendeu? Ah, que 90% da luz que chegou ou foi absorvida ou foi transmitida. Se 10% está sendo refletido, eu estou entendendo. Agora, se eu viro para você e falo, esse corpo tem um comportamento de 237 watts por metro quadrado, esfero radiano, micrômetro. Oi, isso é nome de chiclete, né? Então, a gente normaliza os dados para ficar mais fácil. É que nem umidade relativa. Imagine se eu viro para você e digo, olha, a umidade hoje está em tantos gramas de vapor por gramas de ar seco, né? Isso não faz sentido algum. Mas se eu digo para você, a umidade relativa do ar hoje é 50%. O que você entende? Que da quantidade que o ar suporta de vapor, você tem metade. Então fica muito mais fácil você trabalhar. Da mesma forma, você vai normalizando pela irradiância. Por isso que reflectância é o que a gente normalmente utiliza. Isso daqui é um gráfico que mostra a luz que vem do Sol. Primeiro, o Sol não é um corpo negro perfeito. Mas se fosse, seria essa linhazinha em preto aqui, ó, essa linhazinha bonitinha, sem nenhuma variação. Quando você mede essa luz que está chegando no topo da atmosfera, você tem essa parte em amarelo. Radiação solar no topo da atmosfera. E em vermelho é o que chega no nível do mar. Ou seja, do amarelo para o vermelho é o que foi espalhado, absorvido, ou seja, que a atmosfera bagunçou. 45% do que chega no topo da atmosfera chega na base. Então, 55% se perde de alguma forma. Tem uma mudança de caminho aí, tem uma absorção, enfim. E aqui são os principais gases de efeito estufa que atuam nessa área. Ozônio, oxigênio, vapor d'água, vapor d'água, vapor d'água, CO2, né? E vapor d'água. Vapor d'água é o principal gás de efeito estufa e é o que mais absorve energia ao longo dessa faixa do espectro, que a gente trabalha normalmente com a maioria dos sistemas sensores. Muito bem. Como é que a gente mede essa reflectância? No chão. Primeiro, a gente tem um equipamento que é o espectroradiômetro. Ele é um conjunto de detetores como se fosse um satélite. Só que ao invés de gerar uma imagem, ele vai gerando valores e vai construindo um gráfico. Tem uma fibra ótica aqui e a cabeça da fibra ótica você aponta para o alvo. Aqui é uma plaquinha de Petri com uma amostra de solo. Eu tenho uma lâmpada que vai ter o fluxo de radiação. Então, eu meço aqui a chegada
meço o quanto está saindo da amostra em direção ao sensor, faço aquela relação e tenho um gráfico de reflectância, certo? Mas eu posso fazer isso no campo também, né? Esse aqui é o professor Fabrício, que está nas redes sociais também, desenvolvendo um trabalho belíssimo, a quem eu já deixo o meu abraço. Tá? O Fabrício faz um trabalho muito sério na área de engenharia florestal, a Débora, que foi minha orientanda de mestrado, né? E a gente no campo, eu com o radiômetro aqui nas costas, numa mochilinha, isso daqui dá mais ou menos uns 60 quilos, é bom que você perde peso, estoura a sua coluna, é uma maneira bastante eficiente de se trabalhar. Aí você tem uma placa aqui para segurar o computador, né? E aqui na mão da Débora tem uma plaquinha de Spectralon, que é um material sintético que reflete a luz do sol. O que acontece? Eu não posso virar o meu sensor para o sol, eu posso queimar os detetores. Então eu faço uma medida indireta. Eu pego uma placa que é quase 100% refletora, meço o quanto está chegando de radiação do sol e ele faz essa calibração para mim. Isso é como a gente faz no chão. Existem também formas de você utilizar equipamentos, né? O radiômetro, ao invés de ficar o cara com a mochila com 60 quilos, você coloca ela numa estrutura. A vantagem desse goniômetro aqui é que você monta o equipamento e você vai vendo como é que vai mudando o ângulo de incidência do Sol e ao longo do dia você vai tendo variação da chegada de radiação. Você vê o seguinte, de manhã cedo você tem uma certa inclinação, ao meio-dia você tende a chapar tudo no plano, porque o Sol está quase a pino. Tudo bem que a gente está falando aqui de um local que está, deixa eu ver aqui, ele não diz exatamente o local, mas ele é hemisfério norte, né? E é zona temperada. Mas mesmo assim você tem uma incidência muito grande e com isso você tem a possibilidade de medir a variação desses ângulos, tanto de incidência como de radiância, de irradiância e radiância ao longo do dia e entender como é que funciona um alvo para você ver ao longo das imagens que são obtidas nos diversos momentos do ano. Muito bem. Quase todos os corpos na superfície terrestre não funcionam dessa maneira. Apenas os lagos, as superfícies muito planas, como uma estrada, têm um comportamento especular, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de radiância ou de reflectância. Tá? Vamos falar de reflectância que a gente varia aqui. Depois eu vou mostrar espectros de radiância para vocês. Então aqui chegou a radiação, ela é refletida e chega ao sistema sensor. 98% dos alvos na superfície funcionam dessa maneira, de forma difusa. Ou seja, chega num ângulo, a superfície tem uma rugosidade, você tem vários ângulos, né, de reflexão. Agora, quando a gente está trabalhando com modelos teóricos, a gente utiliza essa malandragem aqui, que é um corpo lambertiano. Ele não existe, ele é teórico. Ele diz o seguinte, que chega a um ângulo de incidência e ela é refletida com a mesma intensidade em todas as direções. Ela tem um comportamento isotrópico. Fica mais fácil você fazer um modelo matemático pensando em algo que tem uma distribuição isotrópica do que você tem uma direção preferencial, como por exemplo aqui, se aqui for mais intenso do que aqui, né? Facilita mais. Então são três formas de como os alvos refletem, duas reais e uma teórica. Muito bem. Agora eu estou falando de reflexão, mas o que interessa para a gente, quando você começar, por exemplo, a estudar a reflectância dos materiais terrestres, você vai perceber o seguinte, a reflexão, ela pouco importa. O que importa mesmo é onde absorve, porque é a absorção que é a impressão digital do alvo. Quando eu digo lá, naquele vídeo, que ali tem um depósito de carbonatos em Marte, sem eu ter coletado nenhuma amostra, é porque nós encontramos feições de absorção de carbonatos em Marte, nas imagens de Marte, que denotam, então, aquelas absorções. E como são eventos quânticos, ocorrem sempre no mesmo comprimento de onda e de uma forma sempre muito parecida. Então você bate o olho e fala, ah, isso daqui é carbonato. E tem um outro detalhe interessante. Quanto mais profunda é essa absorção, mais carbonato você tem na sua amostra. Então, hoje a gente consegue não só dizer que tem carbonato, mas o quanto tem, que é justamente o sensoriamento hiperespectral, que eu vou falar um pouquinho mais à frente.
As absorções podem ser, quanto mais energia você tem, o fóton vai interagir com os elétrons. Se for menos energia, ele vai vibrar as moléculas, né? Então, se eu tenho mais energia, menor comprimento de onda, existe essa relação, quem já estudou isso sabe, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Por exemplo, você pegar um raio-x, ele entra no seu corpo e te traz a informação dos seus dentes, da estrutura interna do seu dente. Porque é uma radiação de comprimento de onda tão pequenininho que ele consegue entrar nos tecidos moles e chegar nas estruturas mais duras e trazer informação. Já quando eu tenho menos energia, né, a partir do infravermelho próximo, aí eu já começo a vibrar as moléculas. E que moléculas normalmente vibram? As moléculas de água, as hidroxilas, né, os carbonatos. Então, tudo que está ali a partir de 1,5, 2 micrômetros, você tem essas vibrações. Vou dar um exemplo aqui com esse espectro de solo. Eu tenho aqui essas ombreiras que são decorrentes da presença dos óxidos de ferro. Depois eu tenho essas coisinhas agudas aqui, ó. Eu tenho essa mais agudinha aqui, depois essa, depois essa, depois essa. Se eu separo aqui, esses aqui são eletrônicas, as relações são eletrônicas, por quê? Porque o ferro, como todo elemento de transição, ele tem o seu orbital D não totalmente preenchido, então quando o fóton chega nele, bagunça, os elétrons ficam excitados, se movimentam e geram as absorções. E cada tipo de ferro tem um comportamento distinto. Por quê? Porque se você pensar, por exemplo, nos solos que tem mais goethita, que é um hidróxido, você absorve na região do azul e sobe no amarelo. Você enxerga o solo amarelo, né? Como essa área aqui, ó, mais amarelada aqui em cima. Ou o solo é avermelhado, né? E é avermelhado porque é um óxido, é hematita. Mas o que acontece? Ele absorve no verde e sobe no vermelho. Então, quando você vai medir o óxido, você não mede o quanto está refletindo, mas sim o quanto está absorvendo. Da mesma forma, esses dois minerais aqui, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Não vou entrar muito, não vai ser uma coisa muito árida, não, mas eu quero só mostrar para vocês a importância disso, porque aqui eu não estou falando de sistema sensor, não estou falando de satélite, eu estou dizendo como o alvo reflete. E eu posso ajustar isso para qualquer satélite. Então, eu não fico refém de uma tabelinha dizendo a banda 1 serve para isso, a banda 2 para aquilo. Não, eu quero estudar solo. Será que o sistema sensor que eu tenho vai responder a minha pergunta? Depende. Qual é o seu solo? O que você quer ver nesse solo? Né? Esse tipo de coisa que a gente vai investigar. Aqui eu tenho 3 tipos de solo. Se eu disser para vocês que esses 3 tipos de solo, eu tenho o solo mais jovem, menos alterado, é esse de cima, o mais velho é o azul e o intermediário é o vermelho, vocês provavelmente vão acreditar em mim, porque eu não iria contar uma mentira às 2 e pouco, 3 horas da tarde, num webinar da oficina de textos. Mas eu afirmo isso por causa dessas absorções aqui, ó. Aí vou abrir um parênteses. O que acontece? Nos solos tropicais, é muito comum a gente medir a relação sílica-alumina para a gente entender como é que esse solo se altera. O restinho da sílica que existe no solo é dado por esse mineral aqui, chamado caulinita. Ele ocorre a 2.205 nanômetros, a absorção dele. E do lado, esse outro aqui, ó, ocorre a 2.265 nanômetros. Veja, 60 nanômetros de diferença entre um e outro. Eu vejo isso nos espectros e vejo isso em dados hiperespectrais. No Landsat, por exemplo, eu não vejo, porque isso aí é banda 7, né? Tanto no Landsat 5 como no Landsat 8. Mas os dois minerais estão aqui, ó. Nesse daqui eu tenho mais caulinita, então eu tenho mais sílica, menos alteração. Nesse daqui eu tenho mais alumina, menos sílica, mais alterado. Nesse daqui eu tenho os dois, então é intermediário. Então, olhando isso daqui, a gente separa. Eita, mas isso é difícil, né? Meu professor de solos, eu tive um professor de solos na graduação que era indiano. Ele dizia o seguinte: solo é igual indiano. Você olha, você bate o olho e fala, ah, é indiano, parece que é tudo igual. Mas à medida em que você vai convivendo, você vai percebendo as diferenças entre um e outro, da mesma forma, tá? Você bate o olho aqui, você sabe qual é o mais argiloso, qual é o menos argiloso, como é que a coisa funciona, quais são os óxidos que estão predominando. Aqui tem a banda de presença de água na estrutura do mineral, aqui também. Então,
aqui tem mineral opaco, aqui não tem, ou seja, tem uma série de questões que está no capítulo sobre reflectância dos solos, escrito por mim, pelo meu orientador Madeira Neto, de doutorado, né? E por uma orientanda minha que acabou de concluir o doutorado, a Deorgia, que é especialista em solos do semiárido. Então, nós fizemos um livro envolvendo essas questões e o capítulo de solos está bem descrito. Aqui eu tenho os óxidos de ferro. Eu consigo, inclusive, batendo o olho nos solos, usando esses espectros, você consegue inferir, por exemplo, se o lençol freático está mais alto ou mais baixo, por causa da coloração dos solos, tá? Mas isso é uma questão que eu vou deixar em aberto, só de maldade. Aqui os minerais de fração argila, argilo-minerais, óxidos de alumínio, por exemplo, né? Aparecem aqui. E aqui a água mais minerais que estão aí disponíveis, ou a água na composição dos minerais. Eu comecei minha carreira estudando água, comportamento espectral de água. Meu TCC foi eutrofização de lagos. Depois eu fiz mestrado em modelagem matemática de erosão, fui para solo. Fiz doutorado em mineralogia de solos. Aí depois eu fui trabalhar com vegetação. Desde 2003 eu estudo ciclo do carbono com vegetação. Então, eu fico muito à vontade de falar com vocês sobre o comportamento desses alvos naturais, desses materiais terrestres, por causa dessa vivência. Bom, apresentando para vocês pela primeira vez para muitos o que é um espectro de radiância, que é aquele componente que sai da superfície e vai ao sensor. Tem aqui, ó, essa feição mais aguda é oxigênio, aqui é vapor d'água, vapor d'água, vapor d'água, vapor d'água, e esses dois aqui, ó, é CO2 atmosférico. Eu vou mostrar mais à frente, você consegue medir o conteúdo de CO2 atmosférico. Esse solo aqui é esse solo aqui. Só que aqui é radiância, aqui é reflectância. Eu tenho aqui a caulinita, que é aquele mineral, aqui está a gibsita, que é aquele outro, os óxidos de ferro aparecendo aqui, e aqui, quando você faz a correção atmosférica, normalmente você elimina as bandas de água, tá? Em 1.4 e 1.9, que são justamente essas duas bandas aqui mais intensas, em que a atmosfera é praticamente toda opaca. E as feições estão numa e na outra. Por quê? Porque se a reflectância é uma relação do que chega do Sol em relação ao que sai da superfície para o sensor, é nesse componente sai da superfície para o sensor é que estão as informações da superfície. Então a caulinita está na radiância como está na reflectância. Isso eu estou falando por quê? Porque na área de sensoriamento hiperespectral existe uma máxima que diz que você não pode trabalhar com os dados brutos. É bobagem. Você pode. As informações estão nelas, nesses dados brutos. Vegetação. Quando a gente fala de vegetação, a gente tem uma vegetação sadia aqui, vigorosa, essa aqui em branco, né? E a mesma espécie, quando ela seca, é essa em vermelho. Primeira coisa que a gente percebe é que esse pico do verde, a vegetação você enxerga em verde, porque ela absorve o azul e o vermelho para fazer um processo. Mas quando ela não absorve, ela passa do verde para o vermelho e depois para o marrom. A vegetação, à medida em que ela vai secando, ela vai ficando esverdeada, amarelada, depois ela vai ficando avermelhada e marrom, uma folha quando seca, né? Isso a gente está vendo aqui. Da mesma forma, essas duas absorções aqui, elas vão desaparecendo, porque isso é umidade na planta. Aqui é água livre, aqui é água na estrutura celular, aqui é água livre dentro da folha, também vai diminuindo. Então, vegetação, a gente trabalha com fotossíntese, essas duas absorções, trabalha com água na estrutura celular e trabalha também com água nas folhas. E com isso a gente vai se posicionando. A vegetação, quando seca, ela passa por isso, ó. Isso é uma outra possibilidade interessante. Ao invés de eu ter uma vegetação em que eu tenho um controle tão rígido, em que ela é 25% verde, 50% verde, 75% verde, eu posso fazer uma modelagem, eu posso usar um espectro de uma vegetação verde de uma seca e ir jogando percentuais de um e de outro e vendo como é que ela vai se comportar caso isso aconteça. Quer ver um exemplo interessante? Aqui, ó, essas feições de água, à medida em que a vegetação vai sumindo, né, vai secando, essa água vai sumindo, as absorções desaparecem. Então, normalmente, os índices que querem medir umidade na vegetação medem essas profundidades dessas absorções. Os que querem medir atividade fotossintética medem isso daqui. O NDVI que todo mundo fala não é a relação desse pico em relação a esse vale, é para medir essa absorção
da feição de absorção mais importante, que é a do vermelho. E assim a gente vai caminhando. Muito bem, a água, dependendo do estado, ela tem um comportamento espectral específico. A água no estado líquido, ela tem uma reflectância muito baixa, um albedo, né, que é essa reflectividade geral do espectro ao longo de uma faixa do espectro, ou de várias faixas do espectro. Ela tem um pico aqui na região do verde, e depois ela absorve toda a radiação que chega. Então, se você pega uma imagem, por exemplo, de banda 7, você não vai ver nenhuma manifestação ali no corpo d'água, você vai ver um corpo de cor preta. As nuvens têm albedo elevado ao longo de todo o espectro, e a neve ela tem um albedo elevado no visível, infravermelho próximo, e depois no infravermelho de ondas curtas isso cai. Então, muitas vezes, quando você bate o olho, né, isso aqui é uma imagem que foi obtida por um astronauta na Estação Espacial Internacional, né, aqui, International Space Station, aqui é o link deles no Instagram. Isso daqui é o Monte Kilimanjaro, na África. É a maior altitude do continente africano, 5.895 metros. Aqui é neve, aqui é nuvem, e aqui você tem uma abertura. E muitas vezes em ambientes antárticos ou árticos, quando você tem a cobertura de neve e de nuvem, fica muito difícil você separar um do outro. Aqui você tem uma clareira, tudo bem, aqui você tem todo um limiar que facilita a separação. Mas quando isso acontece, por exemplo, numa área como essa, que foi um estudo que eu orientei de verificação termal na Ilha Ross, na Antártica. Veja só, aqui eu tenho as estrias de movimento do gelo. Aqui é o Monte Erebus, é um dos 12 vulcões ativos na Antártica, tá? Liberação de cloro e bromo, buraco na camada de ozônio influenciado por esses caras. Aqui é a base de McMurdo, é uma base norte-americana. Momento em que começa a degelar, você começa a ter, né, a presença, primeiro, de imagens, porque o sol está incidindo, e você tem nuvem. Mas olha só, onde é que é o início e o fim da nuvem aqui? Nessa parte é até mais fácil, mas aqui mistura com as estrias e fica difícil separar banquisas, o que é neve, o que é nuvem. Isso daqui é uma imagem do Aster, banda 1 do Aster é a região do verde, você não separa. Mas se você se lembrar do comportamento espectral e você entender como funciona, se eu vier para essa região aqui do espectro, em que nuvem reflete mais e neve reflete menos, eu amplio o contraste. Aliás, se tem um conselho que eu posso dar para você em sensoriamento remoto, é o seguinte: tudo em sensoriamento remoto é contraste. Todo o processamento que a gente faz visa ampliar contraste, tá? Por quê? Você quer separar uma coisa da outra. Quando eu pego ali a neve e a nuvem, as duas são brancas, fica difícil. Se eu vou para uma outra região do... Então, eu não vou pegar, por exemplo, essa região aqui, ó, para tentar separar isso. Não vou, porque eles vão se parecer muito. Não vou pegar aqui, porque eles vão se parecer muito. Eu vou pegar aqui em que os espectros se diferenciam. E eu preciso compreender o comportamento espectral para tomar essa decisão. Quando eu venho aqui para o final do espectro, a neve fica preta, a nuvem fica branca. Olha o tanto de nuvem que eu tenho aqui de desenvolvimento horizontal e que eu não conseguia ver nessa imagem aqui porque se misturava com as estrias. Então, onde tem neve, fica preto. Ah, mas aqui, não, aqui é o cone vulcânico, você tem inclusive aqui uma parte do cone que não neva, porque aqui é a câmara magmática mais próxima da superfície. E isso é um vulcão ativo, tá? É cratera aberta, ele está em atividade, ele só não é explosivo nem de fluxo de lava, ele libera gases, mas ele está abertinho lá. Na Antártica tem inclusive vulcão funcionando embaixo do gelo com fluxo de lava bem bonitinho. Uma parte da Antártica, que é a parte que mais aquece e que mais tende a ter respostas térmicas mais elevadas, está associado também à atividade vulcânica. A parte que é mais fria, né, ela não tem esse comportamento, tá bom? Qual é o meio do caminho? O meio do caminho são, hoje, drones e aviões. Então, por exemplo, aqui esse trabalho que a gente estava fazendo no campo, que eu já mostrei essa foto aqui, de obtenção, porque a gente queria verificar essa resposta e a gente queria ver também como é que isso ia funcionar em drone. Então, a mesma imagem, no mesmo momento da cena em que eu estou fazendo a calibração na placa que está aqui na mão da Débora e o Fabrício está me ajudando aqui, nós tínhamos depois uns alvos, né? Uma cartolina com 1 metro de dimensão, 1 metro por 1 metro, para simular um pixel, e a gente fazia então a leitura. Então aqui o drone subindo e a gente fazendo a leitura, calibrando no campo o que está sendo visto pelo sistema sensor. Meu amigo Jeff Rodolfo, que é um dos
grandes entusiastas dos webinars da oficina de texto. Ele tem, acho que, certificado de todos, tanto da Mundo Gel como da oficina de texto. O Jeff, ontem na live, ele me mandou essa imagem, eu pedi a ele os dados, né, que é de um sistema multiespectral para drone. Ele trabalha com drone. Eu pedi que ele me mandasse uma área de vegetação. E esse quadradinho que está aqui é justamente o pixel que eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu tenho, né, nesse sistema sensor aqui, eu tenho uma feição no azul, um pico no verde, absorção no vermelho, uma área do espectro que hoje tem sido muito utilizado nos estudos de vegetação, que é a borda do vermelho, ou Red Edge, Sentinel tem, Rapid Eye tem. Então, vários sistemas sensores estão implementando, né, a borda do vermelho, porque fica mais fácil, mais interessante de você medir a atividade fotossintética, usando essa transição do vermelho para o infravermelho próximo, e aqui a subida para o infravermelho. Isso é um espectro de vegetação. Então, eu bato o olho nesse, eu não preciso nem ter a imagem aqui. Eu bato o olho nesse espectro, eu sei que é vegetação, e sei que é vegetação fotossinteticamente ativa, e que tem um nível de vigor, porque essa absorção aqui ela é intensa em relação a esse pico. E eu posso brincar com as bandas de forma tal de colocar, por exemplo, o verde aqui no NIR, subir o Red Edge, enfim, fazer alterações como isso, ó, o verde aqui no Red Edge e subir o vermelho aqui para o NIR. Veja a diferença que eu tenho de indivíduos. Ó, vou voltar o slide anterior. Eu tenho aqui indivíduos escuros e mais claros, beleza, mas as nuances aparecem aqui, ó. É aqui que eu consigo ver se a minha vegetação está vigorosa, o grau de senescência. É interessante a gente pensar nisso, tá? Se você fizer um estudo avaliando o verdor, que é essa atividade fotossintética aqui, o quão fotossinteticamente ativa é a vegetação, a umidade que te dá aquelas bandas de absorção de água, conteúdo celular, e você medir a senescência, que é uma relação azul-vermelho, borda do vermelho, que é um dos índices mais usados, que é o PSRI, você consegue medir a vegetação que está mais propensa, por exemplo, a queimar do que a vegetação que não tende a queimar. E com isso você pode direcionar o manejo integrado de fogo para diminuir, por exemplo, a biomassa disponível, que caso pegue fogo não vire um incêndio de proporções catastróficas, né? Muito bem. Ainda no meio do caminho existem os sensores aerotransportados. E aí entra uma das alterações de paradigmas mais significativos dentro da história do sensoriamento remoto recente, que é o sensoriamento remoto hiperespectral, que nós chamamos formalmente de espectroscopia, que é aquele estudo da radiação eletromagnética, né, em função de como está sendo absorvido, refletido ou transmitida a radiação, né, por um líquido, um gás, um sólido, né, ou espalhado, no caso. Mas esses espectros aqui, eles são obtidos a partir de imagens. Ao invés de você ir com um radiômetro, você adquire uma sequência de centenas de imagens. E como você tem, no caso aqui do EVIRIS, né, que é um acrônimo para Airborne Visible Infrared Image Spectrometer, ou espectrômetro de imageamento infravermelho visível aerotransportado da NASA. Eu fui investigador desse sensor na missão SCARBI, que foi de 95 no Brasil, e eu fiz a minha tese usando esse sistema sensor. Esse daqui é o antigo avião de espionagem norte-americano chamado U-2, que agora é R-2, que era usado na Segunda Guerra para monitorar as atividades soviéticas, os mísseis soviéticos em Cuba, os submarinos soviéticos, né, no mar de Barents, enfim, esse avião estratosférico, ele voa a 20 quilômetros. Já esteve no Brasil por 2 vezes, 95, missão SCARBI, e anos 2000 para estudar a anomalia de raios que o Brasil apresenta. Muito bem, só que ele gera espectros de radiância. Você bateu o olho aqui nesse espectro, eu pergunto, que alvo é esse? Professor, não sei, não estou acostumado a ver isso. Vou mostrar mais à frente esse mesmo tipo de espectro, você vai entender. Mas qual é a ideia? Ele faz 224 imagens, de 400 a 2.500 nanômetros, ou de 0,4 a 2,5 micrômetros, né, região do azul até infravermelho de ondas curtas, com 10 nanômetros entre as bandas,
E com isso você constrói o espectro, porque você tem o valor daquele pixel em 224 pontos, então você constrói a curva, tá? E aí você consegue fazer uma relação bem interessante. O mesmo espectro, veja, ó, subiu, tem uma ombreirinha aqui, um pico, uma absorção, sobe e depois aqui o CO2. O mesmo espectro está aqui, ó, subiu a ombreirinha, o pico, desce e aqui o CO2. O que é esse alvo? Isso é um espectro de radiância de vegetação. Ou seja, esse mesmo espectro, esse pixel aqui, ó. Esse pixel aqui. Isso aqui é uma imagem Everest, tá? De São João da Aliança. Essa mesma que está aqui no fundo, no nosso cubo espectral, que eu já vou mostrar para vocês. Mas olha só, em radiância, eu sei que a vegetação, por causa da absorção aqui na região do azul, o pico no verde e a absorção no vermelho, que é a mais significativa. A subida, e depois, como é uma área fotossinteticamente ativa, o conteúdo de CO2, aquelas absorções de CO2 aqui são muito baixinhas, porque você está sequestrando carbono da atmosfera. Se você jogar esse pixel aqui para o lado, para o solo, essas feições ficam mais agudas. Por quê? Porque em cima do pixel você tem mais CO2 atmosférico do que sobre uma área que está em atividade fotossintética. Toda vez que eu falo isso, algum aluno fala, mas não tem vento? Tem, meu filho, mas quando você tira uma foto e o seu cabelinho, por exemplo, estiver sendo deslocado pelo vento, quando você tirar a foto é aquele instante. Da mesma forma a imagem, quando ele registrou o pixel, é aquele momento. Então você mede esse conteúdo, tá? E eu já validei isso com as torres do LBA na Amazônia. Orientei uma tese de doutorado que a gente fez a validação desse índice que eu propus em 2003. Então vamos lá. Aí aqui o valor de NDVI, ó, 0,78. Por quê? Porque eu tenho a absorção, tenho a subida e ele me dá então aqui, né, o valor de NDVI. Beleza. Aqui eu tenho dois cubos espectrais, tá vendo? É a minha moldurinha aqui em cima, ó. É aquela imagem de São João da Aliança com o cubo aqui. Aí eu pergunto para vocês, tem diferença de um para o outro? Vocês conseguem bater o olho e dizer se tem diferença? Pelo que eu já falei, aí é maldade, né? Eu já falei tanta coisa, mas eu afirmo para você, esse primeiro cubo aqui é de radiância, esse segundo é de reflectância. Como é que eu sei isso? Quando você corrige os dados de radiância para reflectância, você elimina os gases de efeito estufa e principalmente o vapor d'água em 1.4, que é essa faixinha preta mais estreita, e depois em 1.9, essa mais larga, tá? Então, um cubo de dados de reflectância corrigida para efeitos atmosféricos mostra essa ausência de dados, que são esses daqui, ó, 1.4 e 1.9. Essa imagem é de reflectância. Essa outra que não tem as faixinhas demarcadas, tem essa azul. Não, isso é a variação de frequência do pixel ao longo de 0.4 a 2,5, é aquela construção do cubo. Esse daqui é radiância, esse daqui é reflectância, com certeza, tá? E uma vez que você tem a imagem, essa área aqui que você viu que era vermelhinha e que era homogênea, você aplica as relações entre os minerais aqui, né? Sílica, alumina, aí você tem essa área aqui em verde, que é a área mais preservada, menos alterada, a vermelha é a área mais erodida, mais alterada, que expõe as partes mais intemperizadas. O que normalmente a gente faz? Você coleta uma amostra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui e uma outra aqui, por exemplo, e aqui. Pegou tudo na área azul. Aí você faz uma média e aplica nutriente igual em toda a área. Aí a área vermelha você joga menos do que precisa, a área verde você joga mais do que precisa. Aí você perde dinheiro porque na área que jogou mais vai ser lixiviado, na área que jogou menos vai produzir menos alimento e aí você tem menos produtividade. Então isso daqui é você usar a inteligência do sensoriamento hiperespectral para você fazer uma aplicação localizada de insumos, por exemplo, né? Somente em função do grau de intemperismo desses solos, tá? E você consegue fazer isso com um nível de refinamento muito grande. Aqui é São João da Aliança e aqui é Niquelândia. São dois contextos geológicos distintos com esse índice que eu desenvolvi, relação caulinita-gibbsita, que me dá o grau de intemperismo.
E você pode trabalhar as misturas, quando você tem solo e rocha, quando você tem um pixel de vegetação, quando você tem um pixel de vegetação e solo. Então, você pode trabalhar essas misturas usando os pixels, né, como referências. Aqui é uma imagem Everest, já tirada em imagem mais baixa, por causa dessa retificação aqui de borda. Mas aqui só para mostrar para vocês, esse espectro é solo, é um espectro de solo sem a presença de óxidos de ferro, por isso não tem as ombreiras, mas tem esse formato parabólico. Isso daqui é neve, né, que como a gente viu lá na Antártica, é mais alto o albedo no visível infravermelho próximo, depois diminui. Essa ausência de dados são as bandas de água que foram removidas na correção atmosférica. E aqui é a vegetação, né? Absorve no azul, pico no verde, absorve no vermelho, sobe, banda de água, as outras duas foram removidas por causa da correção. Muito bem. Qual é a diferença de trabalhar com um multiespectral para um hiperespectral? É que no multiespectral como o Landsat 5, você tem a banda 1, a banda 2, a 3 e a 4, a banda 5 e a banda 7, né? E aí você tem aqui, por exemplo, você quer separar caulinita de dolomita, que é um dos carbonatos, né, que a gente viu lá na imagem de Marte. Você não vai conseguir porque elas estão juntas na mesma banda, né? Da mesma forma aqui, ó, eu tenho um pixel do Landsat, o mesmo pixel Landsat que está em vermelho, ele está em azul no Everest. Então toda a variação, e aqui as bandas do Landsat, todas as variações que eu preciso estão mais bem detalhadas no hiperespectral do que no multiespectral. Mas é se libertar de uma série de coisas para poder entender esses dados, porque eles têm um nível de complexidade em função da quantidade de dados. Tá? Aqui só para a gente ver um espectro de vegetação seca e de vegetação verde. E eu queria chamar a atenção para um detalhe. Você sabe o que significa o NDVI? Agora você sabe, né? Que é essa absorção aqui. Mas você sabe o que significa um NDVI igual a zero, um NDVI negativo? Um positivo, que é quando você tem a absorção acontecendo, o ponto no vermelho é mais profundo do que o ponto no infravermelho próximo. Quando a vegetação vai secando, esses dois pontos vão ficando muito próximos, então eles tendem a zero. Quando não é vegetação, esse ponto aqui ele é mais alto do que no infravermelho próximo, então se inverte a relação. É isso que o NDVI mede. E existe um outro índice chamado Photochemical Reflectance Index, que mede o uso eficiente da luz na fotossíntese, ou seja, o pico do verde em relação à absorção do azul, e juntando esses dois, você tem o sequestro florestal de carbono, ou o modelo, né, de sequestro florestal de carbono, CO2 flux, que eu venho estudando desde 2003. Já validei na Amazônia, na Caatinga, né, e já fiz vários trabalhos no Cerrado. Aqui é no Cerrado, aqui a gente tem contraste, eu queria mostrar justamente por causa disso. A área de solo, que eu estudei para mineralogia, reflorestamento do lado. Então, nada de atividade fotossintética e muita atividade fotossintética. Você aplica o modelo CO2 flux, você tem os dois aqui, ó. Solo, valores negativos, vegetação, valores positivos. Ah, e eu tenho resposta aqui na água? Tem. Vegetação aquática que fica acima do nível da água se comporta como vegetação terrestre em termos fotossintéticos e tem resposta de NDVI. Se for alga ou se estiver submerso, a água toma conta, o modelo não funciona. Testei isso no Pantanal e pude perceber isso. E aí a gente vai para o último nível, para o satélite. Saímos do chão, fomos para o intermediário e agora vamos para o satélite. E aí eu queria apresentar para vocês um sistema que já foi descomissionado, que é o Hyperion, ou seja, ele não está mais adquirindo imagens, mas as imagens são gratuitas e estão disponíveis no Earth Explorer do USGS. É um sistema que tem um nível de ruído alto, mas a gente validou os dados da Amazônia usando esses dados do Hyperion. Muito legal. É um satélite que está 1 minuto atrás do Landsat 7, tá? Então ele vai seguindo a órbita do Landsat 7. Ele tem 240 bandas. Aqui está ele em escala de bancada, né? 1,5 metro mais ou menos de tamanho, o sistema sensor, né? Toda essa proteção com ouro para fazer isolamento, enfim. Aqui o sistema óptico dele, né, de visualização, e aqui os detetores aqui dentro. Um sistema bastante interessante e que me permitiu desenvolver alguns índices, como, por exemplo, esse que mede o conteúdo de CO2 atmosférico. Aqui a diferença de um hiperespectral como o Everest e aqui o Landsat, as bandas do Landsat. E aqui é um espectro de transmitância da atmosfera, ou seja, o quão transparente é a atmosfera, a luz passando por ela, né? E a gente tendo
a noção de como a coisa vai funcionando, né? Estava vendo ali, agradecer às quase 400 pessoas que estão aqui me ouvindo falar sobre um tema denso, mas que é importante para a gente criar autonomia, né, no sensoriamento remoto. Entender isso é a chave fundamental para você saber sensoriamento remoto, até quando você não tem imagem. Para vocês terem uma ideia, a Débora, aquela que estava segurando a plaquinha, quando ela foi fazer a tese dela, a dissertação de mestrado dela, a gente ia estudar o sensor Worldview 2, para ver a importância da banda do amarelo na separação de minerais dos óxidos de ferro. E a gente tinha uma imagem Worldview 2 do plano piloto de Brasília e tinha uma mancha apenas de solo que mostrava a variação de solos oxidados e solos com hidróxidos. Onde é que ficava essa mancha? Embaixo do Banco do Brasil. Os caras construíram o prédio em cima da aquisição da imagem até o campo. Porque para solo, né, como a coisa não muda muito, não tem tanto problema você pegar uma imagem antiga, né? O problema é quando o cara constrói um prédio em cima. Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu pedia ao Banco do Brasil autonomia para ir com a britadeira e furar o chão e coletar amostras de solo, ou eu desenvolvia tudo em laboratório, simulava o sistema sensor, mesmo sem ter a imagem. E depois os modelos que fossem gerados, a gente aplicava na imagem. E foi isso que a gente fez. Por quê? Porque a gente cria os sistemas sensores antes de colocá-los em órbita. Eu fiz trabalhos com Aster 2 anos antes dele ser colocado em órbita. Por quê? Porque eu tinha os espectros e tinha como reamostrar os espectros para o Aster. Ou vocês acham que os caras colocam o satélite e chegam à conclusão de não era bem isso que eu queria. Não, eles testam muito, fazem a exaustão os testes. Só que você não precisa da imagem. Você pode, conhecendo o espectro, você pode dizer, quando eu tiver um sistema sensor que mostre isso, isso vai funcionar dessa maneira, né? Isso é muito legal. Então aqui, ó, quando eu tenho, que hoje existem sistemas sensores que medem monóxido de carbono, dióxido menos, mas monóxido de carbono tem. Metano, por exemplo, né, o Sentinel-5P mede metano. Está aqui, a feição de absorção do metano é essa ombreirinha aqui, ó. Difícil de modelizar, mas tem um sensor preparado para isso, para medir metano. O que acontece? Eu falei para vocês que quando mais intensa, maior é o conteúdo do material, não é isso? Então, se eu medir desse ponto para cá, em relação a essa profundidade, eu sei quanto de CO2 atmosférico eu tenho na coluna de ar entre o sensor e o alvo. Mesmo que esteja ventando, tá? Antes que você me pergunte. Muito bem, então olha só. Deixa eu voltar para cá, beleza. Aqui, essa imagem aqui é a variação de CO2 atmosférico e eu usei o quê? A lógica do contraste. Eu tenho um parque nacional aqui, não passei pela água, tá? Mas eu passei pelas matas de galeria. Então eu saí de uma área urbana, entrei numa unidade de conservação, Parque Nacional. Entrei numa outra, que é essa bolinha aqui, que é a Flona, e entrei em 3 regiões, 3 cidades altamente densas e com pouca vegetação intra-urbana. Então aqui é fora do Parque Nacional. Quando eu entro no Parque Nacional, eu tenho um platô. É que nem aquela questão da média móvel. Se eu pegar uma média móvel aqui, eu vou ver um platô em cima do Parque Nacional. Essas depressões são os lugares mais fotossinteticamente ativos, as matas de galeria. Quando eu vou caminhando nesse transecto, eu vou passando a primeira mata de galeria, a segunda, a terceira. Cada vez que eu passo numa, gera um vale. Aí o que acontece? Eu entro na área urbana, eu vou para um outro platô, tá vendo? Que é o que a gente chama de domo urbano de CO2. Aí eu tenho a primeira cidade, aí tem uma vegetação aqui, ó. Aí gera o primeiro vale. Aí vem aqui, tem uma outra vegetação aqui no meio, aqui, ó. Aí tem uma outra aqui que é um córrego, vem para cá. Aí passou outra vegetação, e com isso eu vou vendo as cidades e a concentração. Só que olhar nesse gráfico fica sem graça, então você joga a imagem como se ela fosse um modelo de relevo. Só que não é um modelo de relevo, é um modelo de CO2. Aí você tem aqui as depressões do Parque Nacional, onde é mais fotossinteticamente ativo, é justamente onde estão as calhas dos rios com as matas de galeria. Aí chega numa cidade, você tem um domo. Tem uma vegetação aqui, dá uma depressão. Chega numa outra cidade, outro domo. Aí chega aqui, uma outra depressão. A terceira cidade, outro domo. Tá? Isso está publicado na revista Geografia de Rio Claro, né, em 2004, na revista da AGETEL, Associação de Geografia Teorética.
esse artigo está publicado e disponível, gratuito, nessa revista, tá? Eu, inclusive, mostro esse modelo aí. Não tão bonitinho assim, colorido, porque saiu em preto e branco, mas dá para ter uma noção. Aqui é a integração NDVI e o SPRI, né, que é o Photochemical Reflectance Index, que é o uso eficiente da luz com o verdor. Então, as áreas que são mais fotossinteticamente ativas estão em branco, né, num tom cinza mais claro, e as áreas que são menos ativas fotossintéticas, né, que tem menos vegetação interurbana, que prestam menos esse serviço ecossistêmico de sequestro de carbono, você tem essas áreas em cor preta. Aí, quando você pega a imagem de CO2, ela é o inverso, tá vendo? É o inverso, onde tem mais cidade, tem mais CO2, porque é menos fotossinteticamente ativo. Onde é mais fotossinteticamente ativo, tem menos CO2. Aí você pega uma imagem contra a outra, usa, por exemplo, o Whitebox-Get, que é um software livre fantástico que eu uso no meu curso, e aí você faz uma regressão entre os dois e percebe que eles são inversamente proporcionais. Aí, isso aí é imagem Hyperion, aqui de Brasília. Essa cena que eu mostrei aqui para vocês, ó, essa imagem aqui foi usada por Alfredo Ruete, né, para validar o produto moldes de vegetação, tanto o NDVI como o EVI. E essa cena aqui foi ele que me cedeu, é uma imagem de 2001, tá? Que foi usada uma imagem de 2000, eu acho, que foi usada nesse processo. Muito bem. E como é que a gente aprende tudo isso? Bom, primeira coisa, reflectância dos materiais terrestres. Aqui a gente tem toda a teoria, nos 3 primeiros capítulos, os 2 primeiros são toda a teoria de espectroscopia, depois a gente vai para minerais, rochas, solo, vegetação, água, aí vai falar de hiperespectral, vai falar de séries temporais, porque os espectros das séries temporais também são espectros, não de reflectância, mas são espectros de comportamentos sazonais, né, que você diferencia uma fitofisionomia da outra em função dessa história. Como é que o radar funciona nessa brincadeira? Então, quando a gente lançou esse livro, Paulo Menezes, Tati e eu organizamos, mas são diversos autores, né? As pessoas ficavam assim, pô, mas é um livro desse tamanho e tal. Cara, esse é o único material em português sobre esse tema. Então, essa é a única referência. Existia um outro livro que foi lançado por uma editora universitária em 2000, saiu uma edição e nunca mais saiu. E aí a gente não tinha referência. Então, esse foi um esforço que nós fizemos de 2013 a 2019, quando ele saiu publicado, para que todo mundo pudesse se apropriar disso. E se você quiser entender isso para espectroscopia de reflectância e entender espectroscopia de imageamento, aí eu sou suspeito para falar. É uma imagem de Niquelândia, aquela que eu mostrei, solo exposto e a área de estrutura aqui de reflorestamento, a mancha aqui da mina, né? Toda a estrutura aqui do maciço, máfico e ultramáfico, e aí agora você já bate o olho na capa do meu livro e fala, ah, legal, esse cubo que o professor Gustavo colocou é um cubo de reflectância. Aí o cara olha e fala, nossa, você entende? Aí fala, claro, há aqui a supressão dos dados em 1.4 e 1.9. Quando você corrige os efeitos atmosféricos, você elimina as bandas de água, que a atmosfera é praticamente opaca, então elas são obliteradas, são removidas e aparecem essas 2 faixas de intensidade de reflectância. Ainda tiram uma onda com quem está do seu lado, tá? E uma outra possibilidade, como a Maitê colocou nas redes sociais. Eu todos os dias publico pelo menos um post sobre sensoriamento remoto. Todos os dias sai um post em Prof. Gustavo Baptista, tem esse P-mudo aqui, que é minha herança portuguesa, mas enfim, né, ele é mudo, é Batista, mas é Baptista escrito, tá? Aqui foi a live de ontem, né? Esse aqui foi um print que eu fiz ontem à noite. Aqui a descrição, aqui a chamada para a semana. Então, todo dia sai uma publicação. Segunda-feira eu divulgo o podcast. Terça, quarta, quinta e sexta são posts variados. Daqui a pouco eu vou fazer um sobre o lançamento dessa sonda que foi para Marte. Ainda não tive tempo de preparar o post, mas vou colocar. Isso é replicado no Facebook, né, no Instagram, no LinkedIn.
Eu tenho um canal aqui no YouTube, que é esse daqui, youtube.com/C Prof. Gustavo Batista, onde estão as lives, as oficinas. Então, aqui está destacada as lives, mas tem algumas playlists aí, o podcast, as palestras, todas elas saem aqui. Inclusive, esse webinar, depois que tiver a reprise, depois de passar um tempinho, a Maite vai me passar, eu vou postar aqui no meu canal no YouTube, tá? Estou querendo fazer uma alteração para a gente ter lives semanais. Semana que vem são 3 lives. A sexta agora tem uma aqui no canal, tá? No Facebook eu replico o que foi feito no Instagram, né? E no LinkedIn eu também replico. Só que eu queria falar desse projeto aqui, que é o meu xodó, tá? No dia 15 de janeiro desse ano, a pedido de uma aluna minha, a Isadora, que eu não canso de agradecer, ela virou para mim num chat online do meu curso online, e ela virou para mim e disse: professor, eu gosto muito de ouvir podcast, mas não tem nada na área de sensoriamento remoto, naquela época não existia e tal, então eu queria saber se o senhor não tem interesse. Naquele dia eu nem dormi, eu fiquei pensando como é que eu poderia promover isso daí. 2 dias depois, eu estava publicando O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Essa semana, a gente chega ao 30º episódio, né? Eu vou fazer o 30º episódio, o 20º em tempos de quarentena. Vou fazer, ele sai toda segunda-feira às 5 da manhã nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, tem várias plataformas, sai no LinkedIn, sai no Twitter, sai no Facebook, né? E vem para esse site aqui, que é o Prof. Gustavo Batista, libsyn.com. Aqui estão todos os episódios. Mas eles vão para as plataformas. Você quer ouvir na plataforma? Beleza. Mas o que eu faço também? Eu, até o 30º, eu coloco o vídeo. Então, eu gravo o áudio e o vídeo, disponibilizo o vídeo às 8 da manhã, às 5 sai na plataforma. Só que a partir do 31º, eu vou mudar essa história. Eu vou fazer o podcast em áudio às 5 da manhã e o podcast no YouTube vai ser ao vivo na segunda noite, tá? Então, a partir do 30º, ou seja, sem ser na próxima segunda, na outra, toda segunda noite eu vou entrar ao vivo às 19 horas para em 1 hora conversar com as pessoas sobre o tema do podcast, porque isso gera normalmente um retorno importante. Eu vejo muita gente me perguntando, depois que eu faço a publicação do podcast, aspectos teóricos que estão ali envolvidos. E quando você está ao vivo, né, você tem a oportunidade de responder via chat, a pessoa pergunta, você se manifesta, e com isso você tem a oportunidade de interagir e trazer informação de qualidade, tá? Esse é meu intuito, é fazer com que todo mundo que se interesse por sensoriamento remoto entenda e tenha autonomia com relação a esse tema que eu acho maravilhoso, fascinante, tá? E que me encanta desde menino e que até hoje é o que eu faço. Queria agradecer a vocês, acho que extrapolei meu tempo, perdão, é porque eu me envolvo e tenho um prazer enorme em falar sobre isso, e a oficina sempre abre. O outro webinar que nós fizemos, nós ficamos quase 3 horas, né? Foi 1 hora de fala, 1 hora e pouquinho de fala, e depois quase 2 horas de perguntas e interações, que é o que nos alimenta, que é o que nos move a todo dia produzir. Eu esqueci de dizer, no sábado sai uma série no Instagram chamada O Homem Sempre Se Manifesta no Meio de Forma Geométrica. Eu pego imagens de satélites do mundo e mostro o padrão geométrico que o homem se manifesta. E no domingo eu sempre faço um post sobre processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, mostrando um determinado processamento e qual é o software livre que você pode fazer isso com mais eficiência, tá bom? Agradeço imensamente a vocês, de coração, a generosidade e o prestígio ao meu trabalho e a palestra aqui e a oficina de texto por abrir esse espaço para mim. Muito obrigado.